Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Café com palavra mais uma manhã. Como é bom acordar, como é bom despertar, como é bom entender os desígnios do Senhor. Como é bom saber que temos um Deus tão grande que cuida de nós, que se importa conosco nos mínimos detalhes, que cuida de nossa vida emocional, de nossa vida sentimental, de nossa vida financeira, de nossa vida espiritual, enfim, de nossa vida física. Um Deus que cuida nos mínimos detalhes, um Deus que derrama graça, bênção, plenitude, derrama poder sobre nós, derrama a soberania dele, derrama do seu Espírito Santo a cada amanhecer. E você já convidou o Espírito Santo para fazer parte do seu dia? Aproveita, convida o Espírito Santo para fazer parte da sua vida, do seu dia, das suas decisões, daquilo que você precisa no dia de hoje. Porque hoje é um dia chamado maravilhoso, que Deus tem para nos entregar, dia 21 de junho, dia especial que o Senhor derrama bênçãos, bênçãos sim merecidas, bênçãos a quais às vezes não temos o merecimento, mas pela sua bondade e misericórdia, Ele derrama sobre nós grandes bênçãos para que nós possamos continuar nessa jornada, continuar nesses dias às vezes dificultosos, mas com o Senhor vai tudo bem, amém? E hoje estamos aqui para mais um dia dessa campanha do livro de Juízes, livro maravilhoso. Tenho aprendido muito, com essas palavras do livro de Juízes. Tenho aprendido que Deus cuida, tenho aprendido que Deus coloca, onde Deus coloca a mão há vitória, onde Deus não coloca, não há vitória, Até aqui tem me ajudado o Senhor. Hoje nós estamos no capítulo 12. Hoje nós vamos ver mais uma partezinha que ainda fala de Jefté, aquele juiz, que entregou sua filha como sacrifício vivo, queimado a Deus. Deus não pediu, Deus não falou para ele fazer isso, mas em sua precipitação, ele levantou um voto a Deus. Ele oferece um voto e nesse voto cabe à filha deles cumprir o voto, porque ela que veio abraçá-lo na entrada da guerra. Então ele tinha dito a Deus: aquele que aparecer para me cumprimentar, aquele que vier ao meu encontro da minha casa, eu oferecerei como sacrifício queimado ao Senhor Deus. Mas Deus não pediu sacrifício algum, muito menos de seres humanos, Deus não pede sacrifício de raça humana, de carne humana. Deus sempre pediu, aqui no Velho Testamento, sacrifícios de animais. E hoje Deus não pede mais sacrifícios, porque o próprio Filho dele já desceu à terra e fez o seu maior sacrifício, entregou a sua vida como sacrifício vivo naquela cruz por mim e por você. Então, nada do que fizermos vai se comparar ao sacrifício de Jesus, o amor do Senhor Jesus sacrificial por nós. Então, não se acometa de fazer tantos sacrifícios por Deus, porque Deus não está pedindo sacrifícios, Deus quer obediência, Deus quer amor do nosso coração para com Ele. Deus quer que o nosso coração seja voltado para Ele com amor, com graça. O sacrifício, o Filho dele já levou na cruz do Calvário por mim e por você. Já entregou por nós. Esse é o maior sacrifício que a humanidade poderia render a Deus. E Deus render a humanidade, na verdade, Que Ele desce do céu, se faz homem para entregar-se por nós. Esse é o sacrifício que nós não teremos jamais como pagar e como agradecer o suficiente. E esse é o sacrifício que vence todos os dias os nossos pecados,
que redime os nossos pecados, redime aquelas nossas culpas, as nossas transgressões. É esse o sacrifício. Mas Jefté, nesse tempo, não pensava assim, né? Entrega sua filha e depois lastima, mas cumpre o voto com Deus. E aqui nós vemos hoje no capítulo 12 ainda uma partezinha de Jefté e vamos ver mais 3 juízes que se intitularam juízes nesse tempo. E diz assim, veio o capítulo 12. E os homens de Efraim se reuniram e seguiram em direção ao norte e disseram a Jefté: por que atravessaste para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. E Jefté lhes disse: eu e meu povo estávamos em grande conflito com os filhos de Amon. E quando eu vos chamei, vós não me livraste das mãos deles. E quando eu vi que não me livrastes, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos e atravessei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou na minha mão. Pelo que então viestes até mim nesse dia para lutardes contra mim? Então Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque diziam: vós gileaditas, sois fugitivos de Efraim no meio dos efraimitas e no meio dos manassitas. E os gileaditas tomaram a passagem do Jordão antes dos efraimitas. E assim foi, que quando aqueles efraimitas que haviam escapado diziam: deixa-me atravessar, os homens de Gileade lhe diziam: és tu efraimita? E se ele dissesse não, disseram-lhe então: diz agora Shibolete. E ele disse: Sibolete, pois eles não conseguiam formular uma pronúncia correta. Então eles tomaram e o mataram nas passagens do Jordão, e caíram ali naquela hora dos efraimitas 42.000. E Jefté julgou Israel por 6 anos. Então morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. Aqui nós vemos Jefté, mais uma passagem que ele tem uma guerra civil, né, gente? Porque foi dentro do próprio território. Os efraimitas, o povo de Efraim, né, descendentes aí de José, Efraim, Manassés, filhos de José. Então os povos de Efraim se reuniram e vieram até Jefté para brigar com ele, dizer para ele: olha aqui, tu foi para a guerra contra os filhos de Amon e não nos chamaste, então nós vamos queimar a tua casa, vamos destruir tudo. E Jefté disse: ué, eu chamei, mas vocês não vieram, então eu fui ter que colocar a minha mão na minha vida, a minha vida na minha mão e lutar. E daí o Senhor entregou os filhos de Amon, né, para mim, e nós vencemos a guerra. O que me chamou a atenção nessa passagem é que quando os filhos de Efraim vêm para queimar a casa de Jefté, o que mais Jefté poderia temer, sendo que a casa dele já tinha sido queimada, né? A única filha, a única descendente, tudo que daria continuidade à sua descendência foi queimada. Então a sua casa já tinha sido destruída, já não havia mais casa para Jefté. A sua casa já estava queimada, destruída, desonrada. E ali se levanta um prenúncio de guerra civil, de guerra entre os povos da mesma nação. E Jefté, então, vem explicar para o povo de Efraim que ele chamou para a guerra contra os filhos de Amon. Mas eles não vieram, eles deixaram ele lutar sozinho. E Jefté é bem claro ao dizer que ele levantou a sua mão
Ele colocou a vida dele nas próprias mãos dele e saiu para a guerra para lutar. Aqui nós vemos que o Senhor não estava presente nessa batalha. Depois que ele coloca, aí Deus entregou na minha mão, né? Aí o Senhor os entregou na minha mão. Mas nós vemos que em momento algum essa batalha ela é glorificante ao nome do Senhor, e sim ao poder de Jefté, porque ele colocou a própria vida nas suas mãos. Ou seja, eu vou com a minha vida, com a minha cara e a minha coragem, vou lutar e vou vencer. E ele venceu. Mas ali se iniciou uma guerra, uma batalha. Então, Jefté reuniu todos os homens de Gileade, do seu povo, e lutou contra Efraim. Não esquecendo que Jefté era um homem que foi um bastardo, que era um homem que foi excluso de seus irmãos, né? Foi excluso da sua terra por ser filho de uma prostituta, de um segundo casamento. E luta contra Efraim. E no meio da luta contra Efraim, no meio da guerra, daquela batalha, eles chegam às portas do Jordão, eles chegam às portas dos rios, Jefté, para a batalha. E ali começa a aparecer o povo de Efraim. E eles pedem para atravessar o rio, os fugitivos, né? E então Jefté pergunta: és tu efraimita? Ele diz que não, claro, ele quer se salvar. Aí então Jefté pede para eles falar a palavra Shibolete. E eles não conseguiam pronunciar a palavra Shibolete. Eles falavam Sibolete. Eles não tinham a pronúncia sh, não conseguiam ter essa pronúncia. Eles tinham uma falha na fala, não tinham essa pronúncia. E então, quando eles viam que o soldado não conseguia, a pessoa não conseguia proferir a palavra correta, de uma maneira certa, eles ali matavam. E diz a palavra do Senhor, imagine que eles mataram 42 mil homens ali. Caíram 42 mil homens ali. Agora eu fico imaginando, cada homem que chegava, eles pediam para falar, fala Shibolete. Não consegue falar, fala Sibolete. Falou Sibolete, levou a espada. Falou Sibolete, cai na espada. 42 mil homens foram mortos nessa batalha à beira do Jordão por não saber pronunciar, por não saber falar a palavra. Veja o quanto é importante você saber falar. Veja o quanto é importante você saber a pronúncia. Veja o quanto é importante você conseguir proferir palavras corretas. Veja o quanto é importante você saber usar a sua fala. Muitas vezes nós não usamos a nossa fala de modo correto. Muitas vezes nós caímos ao fio da espada pela nossa fala. Muitas vezes nós caímos ao fio da espada pelo modo a qual pronunciamos as palavras, não de um modo de Shibolete, Sibolete, mas de um modo a qual nós falamos de uma forma e a pessoa entende de outra. Falamos de uma forma, de um tom a qual gera outro sentimento na pessoa. Quantas vezes nós caímos e perecemos no modo de falar? Quantas vezes nós caímos e perecemos no modo de falar? Então, que nessa manhã nós possamos pensar nessa palavra, meditar nessa palavra, aprendermos a falar, aprendermos a nos expressar, a colocar as palavras em tempo oportuno e correto, de uma forma, de um tom e de uma natureza correta. Eu sou a primeira a querer aprender a bem falar. Que Deus abençoe seu dia, que Deus lhe dê um dia de vitória. E aqui nós vemos mais 3 juízes, que não vai dar tempo. Ibson, Elon e Abidom. 3 pequenos juízes que foram juízes nesse tempo. Deus abençoe seu dia e Deus lhe dê uma manhã de vitória. Em nome de Jesus.